O João Goulart foi derrubado porque estava transformando o Brasil numa ditadura comunista? Não. Mas essa história foi repetida tantas vezes que muita gente passou a tratá-la como se fosse um documento histórico. O Jango governou um país em crise. Inflação alta, greves, radicalização política, conflito dentro das Forças Armadas. Uma esquerda que exigia reformas imediatas e uma direita que enxergava comunismo em tudo, até dentro da geladeira. Mas o golpe de 1964 não foi uma reação improvisada de militares assustados. Ele foi preparado, financiado, divulgado, apoiado por empresários, políticos, setores da imprensa, grupos conservadores, parte da igreja, comandos militares e pelo governo dos Estados Unidos. O governo João Goulart é a história de um presidente que tentou mudar a estrutura do Brasil, mas perdeu o controle da crise. É a história de reformas que poderiam modernizar o país, mas foram vendidas como o primeiro capítulo de uma revolução comunista. É a história de uma democracia que morreu enquanto seus assassinos diziam que estavam tentando salvá-la. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e este é o Viagem na História. Antes de continuar, olha aqui embaixo. Uma parte enorme de quem acompanha os vídeos ainda não é inscrita. E isso é tão quase inexplicável quanto um golpe contra a democracia ser chamado de defesa da democracia. Então, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E comenta a palavra reforma. Eu quero saber quantos de vocês chegaram até o final do vídeo. A crise começou antes mesmo do João Goulart se sentar na cadeira presidencial. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou. O Jango era o vice-presidente, portanto, deveria assumir automaticamente. Só havia um pequeno problema. Ele estava em viagem oficial à China comunista. Os ministros militares tentavam impedir a posse. A acusação era previsível. O João Goulart seria próximo demais dos sindicatos, dos trabalhistas e dos comunistas. O fato do Jango não ser comunista era apenas um detalhe inconveniente. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola iniciou a campanha da legalidade. Por uma cadeia de emissoras de rádio, o Brizola convocou a população e setores militares a defenderem a Constituição. O país ficou à beira de uma guerra civil. E a nossa palavra de ordem é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada. Nós levantamos barricadas em frente ao palácio. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, mas eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, o seremos com a nossa honra e a nossa dignidade. A solução encontrada foi aquele tipo de acordo político que todo mundo aceita sorrindo enquanto esconde uma faca por trás das costas. O Jango tomaria posse, mas o Brasil deixaria temporariamente de ser presidencialista. O João Goulart seria presidente, só não teria todos os poderes de um presidente. Era um presidente com controle parental. O Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro e o Jango finalmente tomou posse em 7 de setembro de 1961. A crise tinha sido adiada, não resolvida. A tentativa de impedir a posse constitucional de Jango já demonstrava a resistência de setores militares e conservadores à chegada do trabalhista ao poder. O João Goulart era um político formado dentro do trabalhismo de Getúlio Vargas. Foi ministro do Trabalho, presidente nacional do PTB, vice-presidente 2 vezes, tinha forte ligação com os sindicatos e defendia a maior participação dos trabalhadores na vida política. Mas aqui aparece uma das ironias preferidas da história. O Jango era acusado de querer destruir a propriedade privada, sendo ele próprio um grande proprietário rural. Percebe a ironia? O Jango não era o Fidel Castro de Bombacha. Ele não defendia o fim do capitalismo. Defendia um capitalismo nacional, regulado pelo Estado, com sindicatos fortes, direitos sociais, reformas capazes de ampliar o mercado interno. Era herdeiro do trabalhismo varguista, não um revolucionário socialista. Isso não significa que seu governo fosse moderado em tudo, nem que o Jango não tenha cometido erros graves, mas transformar um reformista trabalhista em comandante de uma revolução comunista era propaganda política, não análise histórica. O Jorge Ferreira e a Ângela de Castro Gomes mostram que o Jango estava pressionado entre grupos conservadores que jamais aceitaram plenamente sua posse e uma esquerda que cobrava mudanças cada vez mais rápidas. O conflito não surgiu em março de 64. Ele foi se acumulando desde a crise sucessória de 61. O parlamentarismo nunca teve apoio popular. Parecia menos um sistema de governo e mais um cadeado colocado na presidência da República.
E em 6 de janeiro de 1963, um plebiscito decidiu se o país continuaria parlamentarista ou voltaria ao presidencialismo. E é claro, como todo mundo pode imaginar, o presidencialismo venceu de maneira esmagadora. O Jango recuperou os seus poderes e também todos os problemas que vinham no pacote. A população esperava que, com poderes restaurados, o presidente finalmente resolvesse a crise econômica e realizasse as reformas prometidas. Só que recuperar a autoridade no papel era bem mais fácil do que recuperar o controle do país. Em 1962, a inflação brasileira chegou a aproximadamente 52%. O crescimento econômico desacelerava. O governo enfrentava dificuldades para pagar os compromissos externos. E o custo de vida castigava os trabalhadores. O Jango precisava controlar a inflação sem perder o apoio dos assalariados. Precisava conseguir crédito externo sem abandonar o nacionalismo. Precisava fazer reformas sem assustar os proprietários. Ou seja, precisava agradar grupos que queriam exatamente o contrário um do outro. O Celso Furtado e Santiago Dantas elaboraram um plano trienal. A proposta pretendia controlar a inflação, reorganizar as contas públicas e manter o desenvolvimento econômico. O objetivo era reduzir a inflação para cerca de 10% até 1965, preservando um crescimento real próximo a 7%. No PowerPoint maravilhoso. Na realidade, nem tanto. Controlar a inflação exigia limitar gastos, crédito e aumentos salariais. Mas os trabalhadores não queriam pagar pela crise com perda de salário. E tinham razão em desconfiar. Historicamente, os programas de austeridade descobrem uma paixão repentina pelo sacrifício coletivo, desde que o sacrifício fique concentrado em quem vive de salário. O Comando Geral dos Trabalhadores pressionou por reajustes maiores. Empresários resistiam às medidas nacionalistas. O Congresso bloqueava as reformas. Os Estados Unidos condicionavam a ajuda financeira a uma política econômica mais alinhada aos seus interesses. O Jango tentou conciliar tudo e perdeu o apoio de quase todos. O plano trienal foi abandonado em 1963. A inflação continuou. A crise se aprofundou e o Jango passou a apostar cada vez mais na mobilização popular para pressionar o Congresso. O plano trienal combinava contenção inflacionária, crescimento econômico e reformas estruturais. A austeridade, porém, entrou em choque com as reivindicações de sindicatos e com a própria base trabalhista de Goulart. É aqui que entram as famosas reformas de base. E não é apenas a reforma agrária. Jango defendia a mudança do sistema bancário, na tributação, na administração pública, nas universidades e nas regras eleitorais. Também pretendia disciplinar a remessa de lucro das empresas estrangeiras. A proposta eleitoral incluía ampliar a participação política. Na época, pessoas analfabetas não podiam votar. E estamos falando de uma parcela gigantesca da população. E pensa na sofisticação dessa democracia. O trabalhador podia plantar, construir, pagar impostos, ser convocado para o exército, só não podia escolher o presidente. A reforma mais explosiva era a agrária. O Brasil ainda tinha uma enorme população rural, submetida à concentração fundiária, aos baixos salários e à precariedade. O governo defendia a desapropriação de latifúndios improdutivos, mas havia um obstáculo constitucional. As terras desapropriadas deveriam ser pagas previamente em dinheiro. Na prática, isso tornava uma reforma agrária ampla quase impossível. O governo queria permitir o pagamento com títulos da dívida pública. Para os grandes proprietários, isso era um ataque ao direito de propriedade. Para os camponeses, era apenas a possibilidade de finalmente possuir a terra em que trabalhavam. E para os grupos conservadores, era praticamente a chegada de Lenin montado no trator. O detalhe que muita gente omite é que reformas agrárias já tinham sido realizadas em diversos países capitalistas, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. No Brasil, mexer na estrutura fundiária significava mexer numa das bases históricas do poder político. E aí, a conversa ficava menos ideológica e muito mais patrimonial. O Senado registra que a exigência de pagar antecipado em dinheiro inviabilizava um programa de grande escala. Espera um pouquinho. Chegamos exatamente na metade do vídeo. E assim como o Jango precisava do Congresso para aprovar suas reformas, eu preciso que você aprove uma medida muito menos polêmica. Inscreve-se no canal. É gratuito, não desapropria nenhuma propriedade e não precisa de maioria constitucional. Já se inscreveu? Agora, vamos voltar, porque o medo do comunismo estava prestes a virar um projeto político muito eficiente. O medo do comunismo não apareceu espontaneamente na cabeça de milhões de brasileiros. Ele foi estimulado por uma estrutura organizada de propaganda. Instituições como o IPES e o IBAD reuniam empresários, militares, profissionais liberais e políticos contra o governo. Produziam filmes, financiavam campanhas, distribuíam material anticomunista. Atuavam no Congresso, nos sindicatos, no movimento estudantil e na imprensa. O IPES se apresentava como uma organização apartidária, porque aparentemente conspirar contra um presidente eleito fica mais elegante quando você coloca
apartidário no cartão de visitas. O historiador René Armand definiu o IPES como uma espécie de Estado-Maior da ação política, ideológica e militar das elites organizadas contra o Jango. O trabalho não era simplesmente criticar o governo, era preparar a opinião pública para aceitar a sua derrubada. A Revolução Cubana havia acontecido poucos anos antes. A Guerra Fria transformava qualquer conflito social latino-americano numa disputa entre Washington e Moscou. A reforma agrária virava comunismo. Sindicato virava comunismo. Estudante protestando virava comunismo. Professor explicando desigualdade provavelmente era comunismo com quadro negro. Rodrigo Pato mostra que o anticomunismo brasileiro combinava medo político, defesa da propriedade, valores religiosos e a rejeição às mobilizações populares. Não era só uma opinião, era uma linguagem capaz de reunir grupos com interesses diferentes contra o inimigo comum, mesmo que esse inimigo precisasse ser bastante aumentado para caber no discurso. O CBDOC registra que o IPES atuou no Congresso, nas Forças Armadas, na Igreja, nos sindicatos e no movimento estudantil, contribuindo para criar uma ampla frente de oposição ao governo. Mas seria intelectualmente preguiçoso transformar Jango num herói perfeito, cercado apenas por vilões, né? Seu governo cometeu erros, muitos. Jango oscilava entre a negociação com o centro e a pressão das ruas. Apoiava reformas, mas frequentemente hesitava sobre como realizá-las. Mudava ministros, recuava, avançava, tentava conciliar com grupos inconciliáveis. À sua esquerda, Leonel Brizola e setores mais radicalizados defendiam que as reformas não poderiam continuar bloqueadas indefinidamente pelo Congresso. À direita, Carlos Lacerda, de novo ele, e outros opositores acusavam o Jango de preparar um golpe continuista. Cada campo acreditava que o adversário destruiria a democracia primeiro. Esse é um mecanismo clássico da radicalização. Todos passam a apresentar seus próprios ataques às instituições como simples e legítima defesa. O Jango também flertou com saídas perigosas. Em 1963, chegou a pedir a decretação de estado de sítio, mas recuou diante da resistência política. Sua estratégia de mobilização popular passou a ser interpretada por muitos oficiais como uma tentativa de ultrapassar o Congresso e governar diretamente com o apoio das ruas. Só que reconhecer os erros do Jango não significa criar uma falsa equivalência. Havia discursos autoritários e propostas imprudentes em diferentes lados. Mas foi a coalizão civil-militar de direita que rompeu efetivamente com a ordem constitucional, derrubou o governo e instalou uma ditadura que duraria 21 anos. A polarização dividia o próprio Congresso. Governistas denunciavam um golpe da direita, enquanto oposicionistas acusavam o presidente de preparar uma ditadura comunista. No dia 13 de março de 1964, o Jango participou do comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Cerca de 200 mil pessoas acompanharam o evento. Diante dos trabalhadores, sindicalistas, estudantes e militares, o presidente voltou a defender as reformas de base. Jango anunciou a assinatura do decreto da Supra. A medida permitia desapropriar terras improdutivas localizadas às margens de rodovias, ferrovias e obras federais. Esse povo bravo e corajoso, o Brasil poderá caminhar para as grandes reformas que estão sendo exigidas em todos os estados da nossa federação. Também anunciou que refinarias particulares de petróleo passariam ao controle da Petrobras. Não era a coletivização das fazendas. Não era o fim da propriedade privada. Não havia nenhum tanque soviético estacionado na Central do Brasil. Mas politicamente, o gesto foi explosivo. As reformas de base da estrutura social e econômica do país eu vejo inscrita nos calçados projetos que são conduzidos pelos operários, mas que há muito tempo já estão gravadas na consciência do povo brasileiro. O comício mostrou que o Jango havia decidido pressionar o Congresso por meio da mobilização popular. Para os seus apoiadores, era o presidente finalmente enfrentando as estruturas atrasadas. Para os seus adversários, era a prova de que ele pretendia governar acima das instituições. A mesma imagem produzia duas histórias completamente diferentes. Percebe? O evento reuniu aproximadamente 200 mil pessoas e foi transmitido pelo rádio. 6 dias depois, São Paulo recebeu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Centenas de milhares de pessoas foram para as ruas contra o Jango. A manifestação reuniu grupos femininos conservadores, políticos e empresários, setores da igreja e cidadãos convencidos de que o comunismo estava prestes a tomar o país. A religião, ela foi transformada em uma linguagem política. Defender Jango era apresentado como atacar a Deus. Criticar a desigualdade é uma ameaça à família. E defender uma intervenção militar era proteger a liberdade. É uma combinação impressionante. Família, Deus
liberdade e escondidinho no final do pacote, um golpe de Estado. Nem todos os participantes da marcha desejavam uma ditadura. Muitos acreditavam sinceramente estar defendendo a democracia. E esse é justamente o ponto mais perturbador. Regimes autoritários raramente chegam dizendo: olá, viemos destruir os seus direitos. Eles costumam chegar prometendo ordem, segurança e salvação. Poucos dias depois, veio a revolta dos marinheiros. Cerca de 2.000 marinheiros e fuzileiros navais reuniram-se no Sindicato dos Metalúrgicos, desobedecendo às ordens do comando da Marinha. Eles reivindicavam melhores condições, reconhecimento de sua associação e o direito político. O problema não era apenas trabalhista, era militar. As Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Quando Jango permitiu que os marinheiros fossem libertados e evitou uma punição imediata, muitos oficiais entenderam que o presidente estava apoiando a quebra da cadeia de comando. O Jango acreditava que punir duramente os marinheiros significaria romper com sua base popular. Ao protegê-los, porém, perdeu o que restava de confiança entre importantes setores da oficialidade. Foi uma decisão politicamente compreensível e estrategicamente desastrosa. Na noite de 30 de março, Jango discursou no Automóvel Clube para sargentos e suboficiais. Foi seu último grande ato público antes do golpe. No momento em que a alta oficialidade denunciava a quebra da disciplina, o presidente apareceu justamente ao lado das baixas patentes mobilizadas politicamente. Era como entrar numa sala cheia de gasolina carregando um fósforo dizendo: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Na madrugada de 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, o mesmo general que anos atrás apoiou e articulou o golpe que instalou o Estado Novo, nós já falamos isso no vídeo sobre o Estado Novo, movimentou suas tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O curioso é que a conspiração ainda não estava completamente pronta. Mourão antecipou o movimento. Outros golpistas consideravam a iniciativa precipitada, só que o governo não reagiu. Comandos militares foram aderindo ao movimento. Governadores como Magalhães Pinto de Minas Gerais e Carlos Lacerda da Guanabara apoiaram a derrubada. Jango tentou evitar uma guerra civil. Saiu do Rio, passou por Brasília e seguiu para o Rio Grande do Sul. O Leonel Brizola queria organizar uma resistência, mas o Jango recusou uma reação armada de grandes proporções. Sabia que o confronto poderia mergulhar o país numa guerra. Talvez esperasse ainda uma saída política. Não houve. Enquanto Jango ainda estava em território brasileiro, o Congresso declarou vaga a presidência da República. Não houve renúncia, não houve impeachment, não houve comprovação de abandono do país. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Presidente da República, deputado Ranieri Basílio. Houve apenas a necessidade de dar aparência legal a uma ruptura que já estava acontecendo pela força. E caso o golpe enfrentasse resistência, os conspiradores não estavam sozinhos. O governo dos Estados Unidos preparou a Operação Brother Sun. Uma força-tarefa naval foi mobilizada. Havia previsão de fornecimento de combustível, armas e munição para apoiar os grupos contrários a Jango. A documentação norte-americana não deixa dúvida de que Washington acompanhava a conspiração e estava preparado para ajudar os golpistas caso houvesse uma divisão militar ou uma resistência prolongada. A operação acabou não sendo necessária. O governo Jango desmoronou rapidamente. Mas isso não transforma a ajuda americana em lenda. O fato de o extintor não ter sido usado não significa que ele não estivesse preparado ao lado do incendiário. O Carlos Fico demonstra que a Operação Brother Sun foi preparada com antecedência e fazia parte de um envolvimento mais amplo dos Estados Unidos na crise brasileira. Os documentos oficiais do próprio Departamento de Estado registram que o nome Brother Sun foi atribuído à Operação 31 de março de 1964. Os vencedores chamaram o movimento de revolução, mas revolução pressupõe uma transformação profunda da ordem social e política. O que aconteceu em 1964 foi a derrubada de um presidente constitucional por uma coalizão civil-militar. Portanto, golpe. Civil porque empresários, políticos, organizações conservadoras, setores da imprensa e parte da sociedade ajudaram a preparar e legitimar a ruptura. Militar porque foram as Forças Armadas que derrubaram o governo, controlaram o Estado e sustentaram o regime seguinte. A promessa inicial era organizar o país e depois devolver o poder aos civis. Uma intervenção rápida, cirúrgica, temporária, durou 21 anos. Vieram as cassações, a censura, a perseguição política, a tortura, os desaparecimentos,
o fechamento do Congresso e a destruição progressiva das liberdades que os golpistas diziam estar protegendo. O João Goulart não era um revolucionário comunista prestes a transformar o Brasil numa nova Cuba. Também não era um grande estrategista injustiçado que acertou em todas as decisões. Foi um presidente reformista, herdeiro do trabalhismo, pressionado por uma economia em crise, por uma esquerda impaciente, por um Congresso resistente e por uma direita que já trabalhava para derrubá-lo. Seu governo falhou em estabilizar a economia. O Jango ele hesitou, mudou de estratégia várias vezes, subestimou o desgaste provocado pelos conflitos militares e perdeu a capacidade de construir uma maioria política capaz de proteger o próprio mandato. Mas governos ruins, indecisos ou impopulares não devem ser derrubados por tanques. Devem ser derrotados nas eleições. O golpe não ocorreu porque a democracia havia deixado de funcionar. O golpe ocorreu porque setores poderosos não aceitaram os riscos de uma democracia que começava a incluir trabalhadores rurais, sindicatos, estudantes e pessoas historicamente afastadas das decisões nacionais. As reformas de base ameaçaram privilégios concretos: a concentração da terra, o controle do sistema financeiro, a influência do capital estrangeiro, a exclusão eleitoral. O medo do comunismo ajudou a transformar a defesa desses privilégios numa cruzada moral. E essa talvez seja a principal lição de 1964. O medo é uma tecnologia política. Quando uma sociedade é convencida de que o inimigo representa um perigo absoluto, qualquer medida contra ele começa a parecer aceitável, até o fim da democracia. O Jango não caiu apenas por seus erros. Caiu porque havia uma conspiração organizada pronta para usar esses erros. Não caiu porque a Revolução Comunista havia começado. Caiu porque uma reforma limitada do capitalismo brasileiro foi apresentada como o fim do mundo. E no fim, as reformas foram interrompidas, a democracia destruída. E aqueles que prometeram salvar a liberdade passaram décadas explicando por que o povo não estava pronto para recuperá-la. Agora eu quero saber a sua opinião. O Jango caiu principalmente pelos próprios erros políticos? Ou o golpe aconteceria de qualquer maneira porque as reformas ameaçavam interesses poderosos demais? Comenta aqui embaixo, mas comenta com argumento, porque o slogan é ótimo para propaganda. A história costuma ser uma tragédia. Inscreva-se no canal Viagem da História e deixe um like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ainda acha que estudar 1964 é apenas escolher entre chamar o Jango de herói ou de comunista. História é bem mais complicada. E é exatamente por isso que ela é tão importante. E quem quiser ajudar diretamente a manutenção do canal, pode contribuir com a chave Pix que está na descrição do vídeo. Toda a contribuição ajuda na pesquisa, na edição, na produção de novos conteúdos. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência e pela companhia. Até a próxima viagem, viajante!